Nos últimos dias, assistimos a uma enxurrada de informações falsas sobre ameaças de ataques em escolas. O medo tomou conta de muitos pais, alunos, professores. Como chegamos a essa situação e como sair dela? Para nos ajudar nesta reflexão, recebemos a advogada especializada em justiça restaurativa, pesquisadora da Unicamp, Cléo Garcia, a escritora e pesquisadora da USP, Helena Vieira, e o precursor em comunicação não violenta no Brasil, Dominique Barter, cofundador da escola pública Espaço Beta. Obrigada por estarem aqui. Pais, professores, alunos todos preocupados, não é, com essa enxurrada de informações. É um medo legítimo, não é, Cléo? Com certeza, com certeza. Mas é importante a gente olhar também de onde vêm essas informações falsas, né? Que a gente sempre pondera que existem pessoas que têm um objetivo com essas informações falsas, né? E quem são as pessoas que disseminam essas informações? Então, nunca nós temos uma informação falsa que seja inocente. Ela sempre tem esse teor de querer causar algum mal ou trazer uma compensação para a pessoa que dissemina. Então, são vários caminhos, né? Quem origina essa informação, para quem ele vai disseminar e para quem essas pessoas que são mais influentes, que têm muitos seguidores, nós estamos falando aqui de redes sociais, né? Quem são os seguidores que vão disseminar essa informação? Pois é, a gente fica pensando a quem interessa, não é? Esse tipo desde redigir isso e compartilhar também, não é, Helena? Acho que nesse contexto específico do massacre, de ameaças à escola, ameaças de massacre, etc., a gente tem um risco, que eu acho que talvez seja o ponto central disso, que é o risco do que esse pânico pode gerar, sabe? E é isso que tem me preocupado muito, que é chegar nas escolas e ficar quem que pode ser, quem será que é o possível agressor? E isso gera um estado de suspeita entre as pessoas que pode desembocar em situações de linchamento, de justiçamento e de desagregação da comunidade escolar, sabe? A gente precisa olhar para isso e pensar, olha, nós temos que frear esse pânico, nós não podemos reagir a esse pânico. Acho que isso é fundamental nesse contexto, né? Porque os interesses que movem isso são diversos, né? Desde interesses que vão de pessoas que querem aproveitar a onda para ganhar alguma visibilidade, até outras que querem simplesmente fechar uma escola, né? Só que o que nós não podemos é pensar que essa comunidade que organiza e cultua massacres para além dos fakes, que eles teriam o poder de fazer a gente fechar escolas, né? Fechar escolas, fechar universidades, porque o pânico chegou na USP, chegou em vários lugares. Fechar escolas, universidades é um absurdo. É um absurdo no sentido de que nós não podemos reagir a este medo empoderando as agressões. Como agir, não é, Dominique? Como frear, como a Helena colocou? Porque o pânico me parece que pode ser mais prejudicial, não é? O pânico é obviamente um problema e, no mesmo tempo, o medo, o susto que as pessoas estão sentindo, professores, alunos, pais, toda a sociedade, é compreensível. A gente entende que só um incidente dessa natureza é suficiente para assustar as pessoas. E se, particularmente os jovens, não estão providenciados espaços em que eles podem expressar seus anseios, compartilhar seus pesadelos e tudo mais de uma forma segura, então eles vão naturalmente buscar algum vazamento para essa desorientação, e esse medo é compreensível. E isso muitas vezes desencadeia nesses boatos que correm soltos e aumentam o pânico, como foi dito. Então, é esse equilíbrio que estamos tentando encontrar neste momento para que atendamos os receios compreensíveis das pessoas, no mesmo tempo que lembramos a proporção das coisas. Agora, ter um rigor na lei seria uma forma de frear também, Cléo? Porque não é essa tipificação de crime de ódio para criminalizar isso, não é? O crime de ódio existe. O que não existe é essa divulgação, discursos de ódio, né? Essas informações falsas não têm como ser penalizadas. O que é criminalizado é a consequência dessas informações. Porque, como a Helena disse aqui, já houve linchamentos, né? E não só no Brasil, no mundo todo. Então, as consequências dessas informações falsas são muito graves. E as pessoas que compartilham precisam estar cientes de que elas também podem estar implicadas nessa penalização. Embora nós não tenhamos um crime específico, né, tipificado no nosso Código Penal sobre discursos de ódio, disseminação. Mas faz falta, não é? Sim, mas há um debate, né, para ser elaborada uma lei
para esse tipo de crime. E tem uma dimensão também do nível de credibilidade que a gente dá a algumas notícias falsas e a outras não. Especificamente nessa questão das escolas, né, tanto pelo meio dos pais e mães, mas quando a gente olha o começo dessa onda de notícias falsas, a gente vai pensar naquele ataque à escola que vitimou uma professora de 70 anos. Né? Ali, as mídias noticiaram em seguida. Olha, o rapaz havia anunciado nas redes sociais e ninguém viu. E aí foi um monte de gente para olhar essas redes sociais e descobriram um ecossistema que, por exemplo, eu já tenho mapeado há um tempo, já tem sido mapeado para a gente que pensa o extremismo violento na escola, não é? E aí eles descobriram esse ecossistema e começaram a anunciar outros ataques. E aí o que nos angustia é porque uma minoria é verdadeiro e dessa minoria de ameaças verdadeiras, a minoria das ameaças vão se concretizar, algumas já ou jamais se concretizarão, porque uma coisa é você ameaçar para externalizar uma raiva. Isso a gente vê nessa comunidade radicalizada bastante. Né? Outra coisa é o ataque se realizar. A gente tem dito no monitor de debate político na USP que é mais fácil ganhar na loteria do que você ter sua escola atacada, dos pais que nos procuram. A probabilidade é mínima. É mínima. Uhum. Mas o pânico gerado, e aí que tá, o pânico gerado por essas notícias, porque a gente fica, poxa, será que pode acontecer? Pode acontecer, porque tudo pode acontecer. Na vida tudo pode acontecer. Não é? A questão é, nós não podemos permitir que o pânico gere desagregação no ambiente escolar. Porque a comunidade escolar desagregada e frágil, em suspeita, ela é mais vulnerável. Nós precisamos fortalecer as comunidades escolares, os laços de confiança e a comunicação entre gestores, professores, pais e comunidade. E como deve se dar essa comunicação? Não podemos deixar esse medo nos paralisar, mas está aí, é um fato, é preciso lidar com ele. Que dica dá nesse sentido, Dominique? É preciso falar sobre o assunto dentro da sala de aula, os pais com os filhos, como deve ser feita essa comunicação? É imprescindível que normalizamos a possibilidade de estar conversando sobre esses assuntos, porque, como já foi dito, né, o risco é mínimo, é muito mais provável estatisticamente que o aluno sofre algum tipo de problema no caminho para a escola do que dentro da escola. Mas o assusto é compreensível por todas as partes da comunidade escolar. Então, um dos meios de fazer isso é criar espaços de conversa quando os jovens e os professores têm esses anseios, e o outro é de construir espaços em que é legítimo os alunos e os professores levantarem suas preocupações, mesmo quando nada tenha acontecido, por causa de coisas que eles têm ouvido, por causa de boatos que estão rolando solto, ou por causa de momentos específicos de desavenças entre os alunos. Precisamos entender que, na vasta maioria dos casos, houve sinais antes que qualquer coisa mais séria aconteceu. E a questão é como é que a gente acolhe esses sinais, como organizamos sistemas sensíveis suficientemente para essas preocupações, para que rodas de diálogo e conversa podem ser abertas antes de qualquer outra coisa aconteça. Trouxe um ponto aqui interessante, vamos acolher esses sinais. Então, há sinais, não é? Nós não buscamos um culpado. Eu acredito que a responsabilidade é de todos nós enquanto sociedade. Não né? é produtivo buscar um culpado? Não, pelo amor de Deus. Não é. Porque a culpa, ela não traz uma transformação. A responsabilização, sim. O adolescente, ele vai demonstrando sinais, sim. Pode ser por um sofrimento que ele tenha sido vítima na escola, na família, exclusão, vingança, humilhação, qualquer tipo. E aí entra a baixa autoestima também. E veja o trabalho da escola de acolher esse adolescente, perceber se ele está sendo isolado, se ele está sendo excluído. A gente não pode também entender que todo aluno que está se isolando, que é mais tímido, que é esse perfil. Né? Mas, assim, a responsabilidade é grande por todos, e não só da escola, não só da família, mas da saúde, né? Às vezes tem aluno que precisa de um acolhimento na saúde mental e não tem, precisa da assistência social, porque às vezes não consegue nem se locomover até a saúde mental, porque não tem uma condição financeira que possibilite isso. E a segurança também, né? Como um todo. Então, são várias áreas. Não é escolher, sair diagnosticando as pessoas. É acolher os sinais. Porque esses sinais não necessariamente vão redundar em a radicalização de extremismo violento.
sabe? Ele não é, quem tem coragem de chegar aí, sabe, é o extremo do extremo do extremo, ainda entre todos aqueles que apresentarem todos os sinais, né? A questão é como nós vamos acolher esses sinais, e como nós não podemos produzir mais ódio, é difícil dizer isso, mas produzir mais ódio sobre os jovens que estão nessa situação, que podem vir a cometer esse tipo de violência ou a pensar nela. Por quê? Eu vi, por exemplo, nas redes, comentários assim, devem ser um monte de virgens gordos que não têm o que fazer. Esse tipo de comentário, esse tipo de confronto com esses jovens, aumenta sentimentos de violência, porque eles já foram violados, eles já foram humilhados. Nada do que nós dissermos a ele vai fazer com que eles fiquem mais humilhados. Não acrescenta nada e só piora a situação. Então não é esse tipo de confronto. É acolher essa angústia para que ela não se radicalize. Não é esperando encontrar o sinal para apontar um radical. É impedir que este sinal o radicalize. E nós estamos vendo aí, né, sendo apresentado como uma solução até, penso que a curto prazo, que é a presença policial nas escolas. Nesse momento, esse é o caminho, Dominique? É muito compreensível que as políticas públicas procuram inicialmente fazer alguma coisa imediata que diminui esse susto, né? Cria uma manchete positiva e acalma as famílias, os jovens, o corpo docente e todos os outros. Né? O policiamento não tende a diminuir a chance de um ataque ou o número de pessoas atingidas quando acontece, se a gente olha a experiência internacional. Mas de ir mais fundo e começar a entender que esses espaços de diálogo, de acolhimento que são tão necessários na escola, eles precisam de um investimento de energia, de uma valorização da escola, do papel do professor, para possibilitar que isso aconteça e se realize. E isso é muito mais eficaz. Então, estamos procurando um equilíbrio entre esses fatores. A preocupação no momento é que gastamos ou anunciamos que vamos gastar muito dinheiro no policiamento e tudo isso, e isso dura somente enquanto a preocupação existe e as notícias estão na boca de todo mundo, e aí daqui a alguns meses, quando a notícia passou e estamos focados em outra coisa, aí de repente, esses investimentos mais de longo prazo, que visam a valorização, o fortalecimento dos laços de entendimento entre as pessoas na escola, eles não são mais feitos e a gente espera alguns meses, alguns anos, até que, infelizmente, é possível que algo aconteça de novo. Então, é necessário, sim, fazer alguma coisa enérgica, imediata, para acalmar as pessoas, sem a ilusão que isso resolve a situação. A gente já sabe disso, mas o ódio não resolve o ódio. Só o amor resolve o ódio. E esse amor precisa ser concreta, não somente na interação dia a dia, extremamente importante nas relações entre os professores e alunos, entre os alunos, mas ele precisa também ser manifestado nas estruturas dentro da escola. Porque temos que se perguntar, ok, tem muito medo, muita misoginia, muito sofrimento, muito racismo, muito tudo rolando solto na sociedade. Mas por que é que esses momentos acontecem na escola? O que é tão importante na escola num momento como esse? E eu acredito que um dos motivos é que, para muitos jovens, é o último recurso, é a última esperança. Eu já entendi que em casa eles não têm tempo, energia, competência para me cuidar depois de uma certa idade. Eu já entendi que a comunidade como tal, como era antigamente, em que o vizinho está de olho, não funciona mais assim. Ok, entendi. A escola é o último lugar que eu associo com esse cuidado. É lá que eu sou visto pela minha potencial e não só pelas todas as limitações do contexto em que eu cresci. Então, quando a esperança cai de que a escola vai ser um lugar que me enxerga na minha individualidade, aí o desespero chega a seu último e as pessoas procuram meios trágicos para expressar as necessidades que não foram atendidas. E no fim da capacidade de articular esses anseios, essas raivas, essas tristezas, essa confusão toda, eles apelam pela violência porque eles olham em volta e vejam, os adultos muitas vezes usam a mesma estratégia. Então a escola precisa ser cuidado em todos os sentidos para que a gente está realmente cuidando dos jovens. O Dominique colocou aí uma reflexão tão importante que nos fez parar para pensar, não é? Vou precisar chamar um intervalinho e a gente já retoma. Não saia daí.
Voltamos a conversar sobre as ameaças de ataques nas escolas com a advogada especializada em justiça restaurativa, Cléo Garcia, a escritora e pesquisadora da USP, Helena Vieira, e o pesquisador em comunicação não violenta, Dominique Barter. No bloco anterior falamos um pouquinho sobre a presença policial nas escolas. Quero te ouvir sobre isso também, Helena. Eu vi essa semana uma imagem que eram 3 policiais ao fundo e uma turma de alunos, talvez 10, 12 anos. E eu olhei aquilo e pensei, eu tenho a impressão de que essa presença ostensiva da polícia, né, ela estabelece para a sociedade a escola como campo de batalha, a escola como espaço de uma violência que está ali, sabe, acontecendo. Eu acho que essa não é uma imagem positiva. E aí, quando a gente alia isso ao fato de que, internacionalmente, não existe uma relação entre o aumento do policiamento na escola e a redução desse tipo de evento, né? Então, me parece que uma medida que ela é muito, ela mostra muito, mas realiza pouco em termos do próprio objetivo. Ela é pouco eficiente. Esse investimento tinha que ser para a construção e fortalecimento da rede da escola. No Brasil, a gente confunde muito política educacional com política escolar. A gente pensa que política educacional ela é toda na escola. Mas não, sabe? Tem o Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS, tem os CAPs, tem a Unidade Básica de Saúde, tem as políticas de cultura. É preciso colocar a escola no centro de uma comunidade interligada de acolhimento. O desafio é esse, a gente conseguir entender que não se trata de um fenômeno que a violência vai reprimir, até porque a polícia é marcada por uma série de outras violências. O que a gente vai fazendo ali é agravar o conflito com elementos que já não compõem ali. Eu acho que não é a saída. A polícia pode trazer alguma segurança simbólica, e não para todo mundo, porque na periferia a polícia não traz segurança simbólica. Pode trazer segurança simbólica para alguns. Porque tem um tratamento diferente. Tem um tratamento de racial diferente, etc. Claro. Não tem dúvida. Eu corroboro essa ideia e gostaria de dizer, o nosso policiamento não é preparado para estar dentro de escolas, né? Se você observar, se o meu filho estiver caminhando numa calçada, que é branco, e um outro menino negro caminhando na outra calçada, se a polícia tiver que abordar algum deles, ela vai abordar o menino negro, né? Sem nenhum motivo. Então, como se daria, minha preocupação, meu medo, essa revista dentro das escolas, que muitos defendem, né? Como será? Será que o policial vai abordar todo mundo, vai fazer revista igualmente? Qual será o tratamento que ele vai dar para esse adolescente? Então, eu acho que no Brasil falta capacitação em muitas áreas, na escola também, para os educadores saberem como acolher esses alunos, mas tem que ser uma política e um programa que trate toda a comunidade. Por exemplo, no ECA nós temos o que a gente chama de proteção, né, de garantia, garantia dos direitos das crianças e do adolescente. Isso se divide em 3 eixos, que um deles é a promoção, a defesa e o controle. E dentro desses eixos, as pessoas precisam se conscientizar que são muitas as instituições. Então, a escola não age sozinha, não o objetivo da escola é estar como segurança no sentido da segurança pública. Ela protege, mas no sentido dessa criança não estar na rua, não estar se envolvendo em crimes. Então, a escola é um fator de proteção, mas ela sozinha dá conta? Não. Temos a Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público e a Segurança Pública. Então, são várias instituições que são, sim, responsáveis pela proteção dessa criança, desse adolescente. Então, não adianta a gente focar somente numa instituição que tem que dar conta de tudo. Eu acho que, como sociedade, nós temos que cobrar que tudo isso funcione adequadamente, equilibradamente. Só que quando existem reuniões intersetoriais, que se chama, um fica empurrando a culpa para o outro. E isso, eu acredito, a falta de capacitação e de humanização e compaixão. No bloco anterior, Dominique, você falou um pouquinho que é terrível notar, não é, que a violência esteja na escola, que é o lugar onde a gente pensa como a educação como esperança, não é? Como retomar, então, esse pertencimento e o orgulho desse ambiente? Eu acho que uma das maneiras é isso que está sendo dito aqui, né? De lembrar que a escola faz parte de uma rede de assistência para os jovens, mas também faz parte da rede primária da vida comunitária, em que as pessoas entendem que seu bem-estar depende do bem-estar dos outros. Então, num momento como essa, enquanto a gente foca na necessidade de cuidar e valorizar a escola,
É importante lembrarmos para não isolar a escola, como se fosse a escola um lugar separado do resto da sociedade. Não, exatamente o oposto. A escola faz parte de todo um princípio de entrosamento dentro da vida comunitária. E ela precisa viver isso e receber a valorização das pessoas em volta. Então, neste momento, se como família você está preocupado sobre seu filho, com toda a razão, então eu te pergunto, o que você ativamente pode fazer para contribuir para o bem-estar da escola, para contribuir para o bem-estar do corpo docente? Porque, na última instância, quem está cuidando do seu jovem são os professores. Mesmo se tem policiamento fora ou dentro da escola, com todas as vantagens e desvantagens disso, todos os perigos, todos os aumentos de segurança que isso pode trazer, não é aquele policial que está cuidando do seu filho, é o corpo docente. E a gente sabe que os professores sofrem com condições muito difíceis de vida, a gente sabe do sofrimento de saúde mental que eles sofrem por causa da enorme responsabilidade e o pouco investimento em energia, carinho que eles recebem, pouca valorização que eles recebem para o trabalho imenso e importantíssimo que eles fazem. E criar escolas em que as famílias têm orgulho. Porque quando as famílias têm orgulho na escola, quando eles valorizam a escola, os jovens também vão. Né? E quando os jovens começam a confiar que a escola é um lugar seguro para eles, ali é um lugar onde dá para falar o que está realmente acontecendo com você. Aí a gente vê uma transformação da visão que a sociedade tem pela escola e a gente começa a tratar no nível mais profundo a base desse sofrimento que atualmente está se expressando dessas formas trágicas. E a gente não deixa de acreditar que as soluções, né, em todos os pontos, para muitas questões, está justamente na educação, não é? Terminando aqui o nosso programa, uma palavra final. Está todo mundo aí em busca de afastar esse pesadelo, não é verdade? De acalmar o coração. O que você pode dizer nesse sentido, Helena? Acho que eu reforço para os pais e para os gestores a importância de que pais e gestores estejam juntos. Né? Lembrar, lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente pensa a educação brasileira como educação como gestão participativa. Né? É muito importante que os pais estejam na escola. Que os pais, se não puderem, os pais, a família estendida, os tios, etc., que eles possam estar na escola, ver como a vida escolar funciona e colaborar. Porque quando a comunidade participa da escola, ela abraça, protege e se estabelecem vínculos de segurança comunitária. Né? A segurança policial não é a única forma de segurança que a gente pode oferecer como sociedade. A segurança comunitária também depende do fortalecimento desse conjunto de vínculos. Né? E aí a gente não precisa inventar a roda. Está lá na LDB, sabe? A gestão participativa, ela precisa se efetivar. Eu acho que a escola precisa convidar mais nesse momento e nós precisamos participar mais da escola. Olha, eu ia por essa mesma linha da Helena, mas eu vou reforçar algo que talvez o Dominic concorde comigo, sendo um especialista em comunicação não violenta, é que nós, enquanto pais, ou mesmo gestores ou docentes, a gente assuma o medo, né? Que a gente reconheça o quanto isso tem me causado e por que eu digo isso? Para poder, a partir do momento que nós acolhemos o nosso medo, verificar em que ponto que eu posso conversar com essa criança, com esse adolescente. E essa vulnerabilidade, quando eu me mostro, né, para eles, ou gestores para os alunos, ou os pais para os filhos, eu me conecto mais, né? E não negar nenhuma conversa, não disfarçar, não esconder. Seja claro que dentro do nível que a criança se encontra, né, de maturidade para compreender, mas esclarecer. O esclarecimento, a transparência sempre é muito bem-vinda e isso vem junto também com o afeto. Eu acho que é imprescindível. Palavrinha final, Dominique. É isso mesmo que Cléo estava falando. E eu acho que nesse sentido é necessário começar a vencer uma certa resistência cultural e começar a falar em luto. Particularmente depois da pandemia, muitos de nós perdemos pessoas. A gente sabe que os alunos e os professores, eles conhecem pessoas que não sobreviveram à pandemia. E a dificuldade social de dizer, eu estou de luto, ele não é somente um sentimento, ele é como se fosse uma greve fisiológica. Eu não passo para frente, ao menos que alguém compreende algo do que eu estou passando. E isso leva tempo. É muito difícil aprender quando você está com medo,
É muito difícil aprender quando você está enlutando alguma perda ou temendo uma perda futuro. Então, a escola precisa criar esses espaços e, para isso, ela precisa ser dada a oportunidade para criar esses espaços. Não podemos simplesmente pedir mais da escola sem lembrar que os professores fariam isso se tivessem as condições para fazer isso. Então, a gente precisa do movimento da sociedade inteira, as famílias podem fazer uma parte essencial nisso, porque eles é que afetam as decisões das políticas públicas, os políticos são sempre atentos a isso que a população está falando, porque eles estão sempre lembrando que a eleição vem aí, e criar uma pressão, porque a escola tem condições para criar espaço em que o luto pode ser ouvido, compreendido, porque luto travado se torna ódio. E não podemos dormir mais perante esse alastramento de sofrimento e ódio que está na sociedade. Precisamos criar a escola de novo como um ambiente seguro para todos. Que conversa importante hoje. Obrigada por nos fazerem pensar, por trazerem tantos pontos para nos fazerem pensar. Até uma próxima. Helena, Cléo, Dominique, obrigada por estarem aqui. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você.